Minhas saudações a todas e todos da pública. Eu quero me direcionar a você, servidor público, que está preocupado com o destino do país, com o destino de nossa sociedade e que passa para além da preocupação imediata da própria vida, porque além de nossa vida, de nossa família, além das pessoas que estão no nosso entorno, nós temos uma sociedade que deve ser trabalhada, deve ser cultivada, deve ser cuidada no momento da mais alta contradição histórica de nossa gente. Quero, nesta ocasião, enviar minhas saudações a todos e todas da luta sindical, às companheiras e companheiros que estão envolvidos na vida dos servidores públicos diretamente, com os seus sonhos e os seus ideais, e quero aqui dizer que neste momento histórico, os servidores públicos e as servidoras públicas são chamadas a cumprir um papel notável de defesa de nossa sociedade, de defesa das bases a partir das quais será possível uma luta pela transformação das nossas condições sociais. Vivemos num tempo de pandemia. Só o nosso horror não é pior porque nós temos o SUS, porque nós temos servidoras e servidores públicos que trabalham diretamente para algo que se põe a nosso povo, a nossa gente, como sendo uma universalização e, portanto, uma coletivização dos interesses da saúde. Isto para nós é fundamental. O SUS não pode ser privado, o SUS é público. O SUS é de todas e todos os brasileiros. Isto não só para a saúde pública, para vários setores da sociedade, a nossa luta deve ser em defesa daquilo que é público, em defesa do interesse que é de todos, acima do interesse de cada um em específico. No entanto, o que se passa com a nossa gente é que é até possível para uma certa parcela dos servidores públicos e do nosso povo explicar que o SUS é fundamental, mas não tem sido possível para servidores públicos, alguns deles, e para boa parte do povo, explicar que, por exemplo, empresas estatais são lastros fundamentais para o desenvolvimento soberano e autônomo do país. Ainda hoje, nós vemos cada vez mais investidas contra a Petrobras, contra os bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Federal. Ainda hoje nós vemos uma certa cultura muito candente, muito enviesada pelas privatizações e é chocante. Muitos servidores públicos apoiam, se iludem, se engajam na perspectiva de acabar, de destruir com o Estado e, portanto, de privatizar aquele bem que é o bem público, que é o bem coletivo. Senhoras e senhores, esta minha fala vai no sentido de poder tocar as mentes e os corações dos servidores públicos para a consciência política e para o engajamento. Engajamento necessário para que nós consigamos virar uma página do Brasil na qual, ainda hoje, esta ilusão, este interesse do grande capital tem conseguido se implantar nas mentes de muitas e muitos brasileiros, e a nossa gente é uma gente que está, em muitas ocasiões, agindo contra a soberania, agindo contra o interesse nacional. Isto porque a imprensa, os meios de comunicação de massa, os capitalistas têm esta perspectiva e isto ilude a classe média, da qual, inclusive, uma parte dela é composta de servidores públicos. Eu quero falar uma palavra de esperança a você que me acompanha, e esta palavra de esperança, no entanto, não guarda ilusões de que automaticamente um servidor público já é alguém consciente politicamente. Infelizmente, os quadros públicos do Brasil e de todo o mundo são quadros instrumentalizados pela ideologia dominante, pelos aparelhos ideológicos dos meios de comunicação de massa. Esses aparelhos que são financiados pelo capital nacional e internacional
fazem com que na mente das pessoas haja uma ideia de que é preciso destruir o público e o coletivo e é preciso louvar o lucro, a iniciativa privada, o que alguns chamam de meritocracia, e não pode haver mérito numa sociedade na qual o capital a tudo determina. E alguém que trabalha jamais terá condições de se sustentar, e um capitalista sem trabalhar, basta que herde, esta pessoa já vive em condições de explorar o trabalho alheio. Portanto, é preciso desmistificar as ilusões neoliberais, é preciso investir contra este amálgama do retrocesso social capitalista e contra o retrocesso também das conquistas civilizatórias da nossa gente, dos direitos humanos, das liberdades públicas e individuais, de todo o grau das instituições que já se conseguiram cumprir até os dias de hoje, instituições contraditórias e insuficientes, mas é sempre delas para frente, nunca delas para trás. Portanto, o passo civilizacional que desejamos e é imperioso nos dias atuais é um passo que exige do servidor público uma tomada firme de consciência em defesa do patrimônio público nacional, em defesa das estatais, em defesa da economia nacional soberana, em defesa da tomada do poder pela classe trabalhadora do Brasil, para que possa gerir o seu destino. E o servidor público não é servidor dos interesses dos ricos e dos capitalistas, é servidor em favor do interesse da nossa gente, em favor do interesse do povo brasileiro. E quanto mais abandonado, quanto mais miserável, quanto mais relegado às faltas básicas de condição este cidadão ou esta cidadã brasileiros, é para esta pessoa que nós devemos orientar a condição de luta e de ação dos servidores públicos da nação. Portanto, senhoras e senhores, a minha fala não é de ilusão. Eu sei que o ambiente e o presente momento têm formado gerações de servidores públicos cuja consciência é toda ela decalcada dos meios de comunicação de massa, que são contra o Estado, são contra o interesse público, são contra o interesse coletivo. Eu sei que provavelmente há aquela ou aquele cujo coração odeia o serviço público, mesmo assim é um trabalhador ou uma trabalhadora do serviço público e, portanto, há um descompasso psicanalítico, porque odeia o seu próprio trabalho, uma pessoa como tal. Mas eu quero resgatar a você, que eventualmente se encontre chocado com as minhas palavras, porque eu quero aqui poder dizer que a luta transforma e que é necessário que as servidoras e servidores, no momento no qual vivemos, momento no qual o país chega a uma das piores encruzilhadas da sua história, eu quero dizer que é fundamental que nós nos levantemos e que a pública, que toda a movimentação dos sindicatos, que toda a movimentação das trabalhadoras e dos trabalhadores possa ser para estabelecer uma onda, para que estabeleça um largo e vasto movimento, não só para resistir, mas para avançarmos, para irmos ao ataque em defesa do nosso povo, em defesa do interesse da nossa gente. Não tenhamos meias palavras. Basta de neoliberalismo, basta deste processo de privatização, basta de poder dizer que a inconsciência, que esta posição de abandono do interesse da classe trabalhadora, das pobres e dos pobres do Brasil, passa por uma espécie de consciência avançada do mais avançado capitalismo. Não, esta é a vergonha da consciência política da nossa sociedade. É preciso ter orgulho de se engajar em um processo de crítica. Vai a minha mensagem e a minha saudação a todas e todos que me acompanham neste momento. Mensagem de luta, mensagem que sabe que a esperança não é só olhar para o que temos. Se olhamos para o que temos, é possível que nós venhamos a chorar. A esperança se faz na luta, e se luta houver, aí sim, plantamos uma semente, e esta semente pode germinar, verde como a esperança. No entanto, esta semente adveio
de uma luta árdua, do suor do nosso rosto, do sangue da nossa gente, este sangue vermelho que rola até os dias de hoje, com milhares e milhões de mortos, milhões de famintos do mundo, milhões de desgraçados do mundo, pode ser também o vermelho que dá energia de transformarmos o nosso tempo. E, portanto, para o futuro, os servidores públicos poderão, hoje, em retomando a luta histórica e invertendo estes anos de neoliberalismo, de crise capitalista, os servidores públicos poderão construir nova história, uma história de transformação, uma história pela qual um dia o povo tomará as rédeas da sociedade e todo o serviço público será então, nesse dia, efetivamente em favor da nossa nação, em favor do nosso povo. Um grande abraço a todas e todos.